Você já ficou deitada no escuro, depois de uma discussão que não precisava ter acontecido, repetindo na sua cabeça cada frase que disse, cada frase que ele disse, montando e desmontando a cena, como se pudesse voltar atrás e reescrever o final. E em algum momento, no meio dessa repetição exaustiva, você parou e pensou: por que eu faço isso? Por que eu continuo fazendo isso? Não a discussão, o pensamento, o ciclo, a ruminação que não resolve nada, mas que você não consegue desligar como se desliga uma luz. Isso que você sentiu naquele momento. Essa estranheza diante de você mesma, essa sensação de ser ao mesmo tempo a pessoa que age e a pessoa que observa a própria ação com algo entre confusão e vergonha. Isso tem um nome. E tem uma explicação. E principalmente, tem uma saída. Mas a saída não é o que te ensinaram. Não é pensar positivo. Não é comunicar melhor. Não é amar mais. Porque você já tentou tudo isso. E mesmo assim, quando a situação crítica aparece, você age exatamente do jeito que prometeu que não iria agir. Porque o problema não está no que você sente. Está no que você faz com o que sente. Está na estrutura mental que você usa, inconscientemente, automaticamente, sem escolha consciente, para interpretar cada gesto do outro, cada silêncio, cada palavra dita ou não dita. E essa estrutura mental, você não a escolheu. Ela foi construída muito antes de você ter maturidade para participar da construção. Napoleon Hill entendeu isso há quase 100 anos, e o mundo usou o que ele ensinou para construir fortunas, impérios, carreiras. Deliberadamente ignorou, ou talvez simplesmente não soube ver, o que o seu trabalho dizia sobre o território mais íntimo e mais devastador da vida humana. O amor. Hoje eu quero te devolver isso. Não como estratégia de sedução. Não como técnica de manipulação. Como o que sempre foi. A compreensão de que a sua mente é o instrumento mais poderoso que você possui em qualquer relacionamento. E que enquanto você não souber tocá-la conscientemente, ela vai tocar você. Vem comigo. Existe uma lei que Hill descreveu no início do século XX e que a maioria das pessoas aplica apenas em contextos de desempenho profissional. Ele chamou de princípio da mente mestra. Mas antes de chegar à parte que o mundo ensina, a parte sobre cooperação, sobre alianças, sobre sinergias de grupo, existe uma etapa anterior que quase ninguém menciona. Hill dizia que antes de qualquer aliança externa ser possível, existe uma aliança interna que precisa ser formada. Uma aliança entre a mente consciente, aquela que você usa quando está em modo de controle, quando está bem, quando está descansada, e a mente subconsciente, aquela que age quando você não está olhando, que reage antes que você pense, que sente antes que você entenda. E aqui está o que ninguém te contou sobre o seu relacionamento. A sua mente subconsciente não conhece o seu parceiro atual. Ela conhece o padrão. Ela reconhece a estrutura emocional de situações similares àquelas que a moldaram. E quando uma situação no seu relacionamento atual acende esse padrão, mesmo que a situação atual seja completamente diferente em conteúdo, em contexto, em intenção, a sua mente subconsciente reage como se fosse aquela situação original, a antiga, a que te machucou antes de você ter palavras para descrever a dor. Isso significa que quando você explode por algo que parece pequeno, você não está reagindo ao que aconteceu agora. Você está respondendo ao que aconteceu antes. Muitas vezes antes. Em algum lugar que já não existe mais, mas que vive em você com a nitidez de uma cicatriz. Isso significa que quando você cala, quando você endurece, quando você se fecha atrás de uma parede de indiferença que você mesma não sabe explicar, não é falta de amor. É um mecanismo de sobrevivência que uma versão mais jovem de você construiu com as ferramentas que tinha disponíveis. E que hoje, sem que você perceba, você ainda usa. E o seu parceiro, mesmo amando você, mesmo querendo entender você, está respondendo não a você. Está respondendo ao padrão. E o padrão responde ao dele. E os dois ficam presos numa dança que nenhum dos dois coreografou conscientemente, mas que ambos continuam dançando porque ninguém ainda ensinou a parar a música e escolher outra. Isso é o que Hill chamou de mente em conflito.
E ele dizia que nenhuma conquista, de nenhum tipo, é possível enquanto esse conflito existir. Não porque você não é capaz, mas porque você está usando a energia que deveria mover para frente para manter a guerra interna. Se enquanto você ouviu isso, sentiu algo se reconhecer. Se houve uma camada que disse, é isso, é exatamente isso. Quero te pedir algo. Nos comentários, escreve apenas isso. Eu estava respondendo ao padrão, não à pessoa. Não para mim, para você. Porque às vezes a primeira vez que a gente consegue dizer uma verdade é escrevendo ela para um estranho na internet. E isso também conta. Agora vem a parte que muda tudo. E por isso é também a parte que mais assusta. Hill identificou que o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado com emoção. Isso significa que cada vez que você imagina o pior cenário de um relacionamento, cada vez que você constrói na sua cabeça a traição que não aconteceu, o abandono que ainda não existe, o fim que você teme, a sua mente subconsciente começa a tratar esse cenário como informação válida sobre a realidade e começa a guiar o seu comportamento de acordo com essa informação falsa. Vou dizer de novo, porque isso precisa de espaço para assentar. Você pode estar destruindo algo real com o medo de algo imaginado. E a sua mente não consegue diferenciar os dois. Não porque é fraca, mas porque foi construída assim. Para proteger, para antecipar, para prevenir. O problema é que uma mente que vive em modo de prevenção permanente em um relacionamento amoroso trata o amor como ameaça. Trata a intimidade como vulnerabilidade. Trata a presença do outro como dado a ser monitorado, não como presença a ser vivida. E assim, gradualmente, sem que ninguém tome uma decisão consciente de sabotagem, o amor vai sendo substituído por vigilância. A conexão vai sendo substituída por análise. E a pessoa que estava ali para ser amada começa a sentir que está sendo julgada, monitorada, provada e se distancia, não porque não ama, porque a vigilância sufoca, porque ninguém consegue amar plenamente alguém que nunca baixa a guarda, porque a intimidade real exige que dois seres humanos imperfeitos decidam confiar antes de ter certeza. E a certeza nunca vem antes. A certeza é o prêmio de quem arrisca, não a condição para arriscar. Mas aqui, e essa é a parte que mais importa, aqui eu não posso te pedir para simplesmente parar de ter medo. Isso seria desonesto, seria cruel. O medo que está dentro de você não chegou sem razão. Ele foi aprendido. Em algum momento da sua história, ter medo foi a resposta inteligente. Foi o que te protegeu. Foi o que te manteve inteira quando o chão rachava. O problema não é que você aprendeu a ter medo. O problema é que você nunca aprendeu a desinstalar esse aprendizado quando ele deixou de ser necessário. Hill sabia disso. E ele dizia, a mente subconsciente só aceita novos programas quando os antigos são reconhecidos, respeitados e deliberadamente substituídos. Não suprimidos, não ignorados, substituídos. E isso leva tempo, e exige uma forma específica de atenção a si mesma que ninguém nos ensina a ter. Porque a escola ensina a ler, a família ensina a se comportar, mas ninguém, quase ninguém, ensina a observar os próprios padrões mentais com curiosidade em vez de vergonha. Então vamos falar sobre como isso se faz na prática, não como técnica, como ato de amor próprio que vai mudar a forma como você existe dentro de um relacionamento. O primeiro movimento que Hill descreveu, e que eu prefiro chamar de escuta radical, é a prática de, antes de reagir, perguntar: isso que estou sentindo agora pertence a este momento, ou pertence a outro momento que este momento me lembrou? Parece simples. Não é. Porque no calor de uma discussão, no momento em que algo dói, a última coisa que a mente quer fazer é pausar e investigar. A mente quer reagir, a mente quer se proteger. A mente quer dizer ou fazer algo que devolva o controle que o medo tirou. Mas é exatamente nesse momento, no segundo imediatamente antes da reação automática, que existe uma janela. Hill chamava isso de espaço de deliberação.
A maioria de nós nem sabe que esse espaço existe porque nunca ninguém nos ensinou a viver dentro dele. Quando você começa a praticar esse espaço, quando você começa a notar que entre o estímulo e a resposta existe um momento onde você pode escolher, algo muda de maneira silenciosa e permanente na forma como você se relaciona. Não apenas com o outro, com você mesma. Porque você para de ser a pessoa que age e depois se arrepende. E começa a ser a pessoa que sente, que nota o que sente e que decide, conscientemente e com intenção, o que vai fazer com o que sente. Isso não é frieza. É o oposto da frieza. É a forma mais quente e mais corajosa de amar. Estar tão presente consigo mesma que você pode finalmente estar presente com o outro. Deixa isso assentar um momento. O segundo movimento, e este é o que Hill descreveu com mais cuidado, o que ele sabia ser o mais poderoso e o mais perigoso se mal compreendido, é o que ele chamou de autossugestão deliberada. A prática de alimentar o subconsciente com imagens, sensações e crenças que você escolheu, em vez de deixar que o acaso, o medo e as feridas antigas escolham por você. Agora, antes de você pensar que estou falando de afirmações no espelho ou de visualizações cor-de-rosa, não estou. Estou falando de algo muito mais profundo e muito mais exigente. Hill dizia que o subconsciente é alimentado por emoção, que uma ideia sem emoção escorrega pela superfície da mente como água sobre pedra. Mas uma ideia carregada de emoção real, de intenção verdadeira, de imagem vívida, de sensação sentida no corpo, penetra, fica. Começa a reorganizar o sistema por dentro. O que isso significa para o seu relacionamento? Significa que perguntar por que eu sempre termino sozinha, todos os dias antes de dormir, mesmo que seja uma pergunta honesta, está alimentando o seu subconsciente com a resposta que mais te machuca. Porque a mente não processa a negação. A mente processa a imagem central. E a imagem central de sempre termino sozinha é solidão, é padrão, é inevitabilidade, mas o oposto também é verdade. Quando você começa, mesmo que com desconfiança, mesmo que sentindo que está fingindo no começo, a habitar mentalmente, emocionalmente, sensorialmente, o estado de alguém que sabe amar e ser amada, quando você começa a se ver não como alguém que está tentando ter um bom relacionamento, mas como alguém que já é capaz de ter, algo no subconsciente recebe esse sinal e começa a trabalhar para torná-lo real. Não de forma mágica, de forma neurológica, de forma comportamental, porque quando você se vê de forma diferente, você age de forma diferente. E quando você age de forma diferente, você cria situações diferentes. E situações diferentes produzem relacionamentos diferentes. Hill não estava falando de magia, estava falando de mecânica. Da mecânica da mente humana aplicada ao que mais importa. Existe uma terceira camada que ele nunca tornou explícita nos livros, mas que está nas entrelinhas de tudo que escreveu. E eu preciso te dizer isso agora porque é o que muda o nível mais profundo de como você vive o amor. Hill acreditava que a mente humana, em seu estado mais expansivo, quando está em harmonia consigo mesma, quando as camadas consciente e subconsciente estão alinhadas em vez de em guerra, tem acesso a uma forma de inteligência que ele chamava de inteligência infinita. Você pode chamar de intuição. Pode chamar de sabedoria interior. Pode chamar do que quiser. O que ele sabia era que essa camada mais funda de percepção, essa que te avisa quando algo está errado, antes que você tenha dados concretos para provar, essa que te acalma quando tudo parece caótico, essa que sabe distinguir o medo real da proteção necessária do medo falso do padrão antigo. Essa camada só fica acessível quando a guerra interna silencia. E aqui está o que isso tem a ver com o seu relacionamento de forma absolutamente concreta. Quando você está em conflito interno, quando a mente consciente diz, eu confio, e o corpo diz, mas e se? E o subconsciente grita, você já viu esse filme? Você não tem acesso à sua própria sabedoria. Você está tão ocupada gerenciando a guerra dentro que não consegue ouvir o que a parte mais funda de você já sabe. Ela sabe se esse relacionamento tem futuro. Ela sabe o que você precisa pedir.
Ela sabe o que você precisa oferecer. Ela sabe quando o limite está sendo cruzado e quando é apenas o medo fazendo o medo dele. Mas você não consegue ouvir nada disso enquanto a guerra ruge. O silêncio interno não é passividade. É o pré-requisito de toda sabedoria real. Você já sabe como essa história termina quando nada muda. Você já viveu versões dela, talvez mais de uma vez, com pessoas diferentes, mas com a mesma arquitetura emocional, o mesmo início de esperança, a mesma progressão de aproximação e afastamento, o mesmo ponto onde algo se quebra de um jeito que você não consegue nomear completamente. E você está aqui agora, ouvindo isso, deixando essas palavras chegarem em você. Porque alguma parte de você decidiu que dessa vez vai ser diferente. Não apenas o relacionamento. Você. Essa decisão já é um ato da mente mestra que Hill descreveu. Você usou a sua mente conscientemente para escolher buscar algo diferente. Isso não é pequeno. É o começo de tudo. A diferença entre quem repete e quem transforma não é talento. Não é sorte. Não é encontrar a pessoa certa. É a disposição. Muitas vezes assustadora, muitas vezes dolorosa, de olhar para dentro antes de olhar para o outro, de reconhecer o programa antes de culpar o parceiro, de fazer a pergunta difícil: o que em mim está criando o que não quero? Isso não é autocrítica, não é se culpar. É o movimento mais sofisticado e mais corajoso que um ser humano pode fazer, assumir a autoria do próprio estado interno. Não porque o outro não tem responsabilidade pelo que faz. Tem. Mas porque a única coisa que você pode de fato mudar está dentro de você. E quando você muda o que está dentro, o que está fora responde. Sempre responde. Se inscrever no Artétipos não é seguir um canal. É declarar que você escolheu ir mais fundo quando o mundo te oferece superfície. É dizer que você quer entender o que governa a sua vida, não apenas sobreviver a ela. Aperta o botão de inscrição e ativa o sino, porque as conversas que acontecem aqui não são conteúdo. São territórios que a maioria das pessoas tem medo de entrar. E para quem já sentiu que os episódios públicos chegam perto, mas não chegam onde você precisa, o espaço dos membros existe exatamente para isso. Existem níveis de profundidade que o formato público não comporta. Existem conversas que só fazem sentido entre pessoas que já decidiram não mais se contentar com respostas fáceis para perguntas complexas. Se você é uma dessas pessoas, você já sabe o caminho. E se o que você ouviu hoje te mostrou um mapa, mas você sente que precisa do território, o e-book Autoestima Inquebrável foi construído para ser a continuidade prática desta conversa, não para te dizer o que fazer. Para te dar as ferramentas específicas de reconstruir a imagem que você tem de si mesma dentro de um relacionamento. Porque tudo que Hill descreveu sobre a mente, tudo que falamos hoje, começa e termina no que você acredita que merece. E mudar isso de verdade, de dentro para fora, é o trabalho mais importante que existe. O link está na descrição. Tem uma frase de Hill que eu carrego comigo há anos. Ele dizia que a mente humana é o único bem do universo que cresce com o uso. Diferente do dinheiro, diferente do tempo, diferente de qualquer recurso físico. A mente não se esgota quando você a usa bem. Ela se expande, ela se aprofunda, ela se torna mais capaz de amar, de entender, de criar, de permanecer. E o amor real, o amor que dura, o amor que tem raízes em vez de apenas flores, esse amor não é encontrado. Ele é construído. Construído pela decisão repetida de usar a mente como aliada em vez de como adversária. De olhar para dentro com curiosidade em vez de com julgamento. De reconhecer o padrão, honrar de onde ele veio e então, conscientemente, corajosamente, escolher outro. Você não está tentando amar melhor. Você já está amando melhor. Só por estar aqui. Só por ter ouvido isso até o fim. Só por ter deixado essas perguntas chegarem onde chegaram. A transformação não começa quando você age diferente. Ela começa quando você se vê diferente. E você já está sendo vista. Até a próxima.